Isaías 52:7. Quão formosos são sobre os montes os pés que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Saudações, estamos de volta para a segunda lição do nosso estudo sobre o Conselho de Deus. Inscreva-se ao canal no Éden, onde estaremos a partilhar a palavra de Deus. O nosso compromisso é com a verdade, e a verdade está na Bíblia. Hoje vamos falar sobre o Reino de Deus. Reino de Deus é a nossa segunda lição. Na lição passada nós falamos sobre o Senhor Jesus. E dando seguimento com o nosso estudo, vamos conversar sobre o Reino de Deus. Quando se fala sobre o Reino de Deus, estamos aqui a trazer aquilo que era a essência da pregação de Jesus. Se nós vamos ler o Novo Testamento, os Evangelhos, nós vamos descobrir que o assunto com o qual Jesus se preocupava era sobre o Reino de Deus. A maior parte das suas intervenções estavam voltadas para o assunto único e exclusivo, que é o Reino de Deus. Se nós formos a ver alguns versículos, a título de exemplo temos Mateus 4:17. Daí por diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em Mateus 13:11, ao que respondeu: porque a vós outro é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes foi concedido. Marcos 1:14-15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, com base nesses versículos que nós lemos, está claro que a prioridade, a única mensagem com a qual Jesus se preocupava era a mensagem sobre o reino de Deus. E mesmo quando Jesus mandou os seus discípulos, nós vamos em Mateus 10, versículo 7, vai dizer: e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Mesmo depois da sua ressurreição, Jesus vai continuar a trazer a mensagem do reino. Em Atos 1:1-3 está escrito: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino. Então, se nós formos a ver, Jesus, em todas as suas fases da vida, tinha única preocupação. E a preocupação estava ligada ao reino de Deus. A expressão reino de Deus e reino do céu tem a mesma significação. Aqui estamos a falar do domínio e da autoridade de Deus sobre a vida das pessoas. Então, quando nós falamos sobre o reino de Deus, vamos trazer aqui alguns aspectos com os quais cada um poderá se identificar. O primeiro aspecto está em Colossenses 1:13.
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O primeiro ponto é este: o reino de Deus e o império das trevas. Aqui precisamos saber que os seres humanos estão divididos em dois grupos. O primeiro grupo é do império das trevas. O segundo grupo é do reino de Deus. No império das trevas, cada um faz a sua própria vontade. Ou então, cada um cumpre aquilo que são os mandamentos do diabo. Cada um faz aquilo que lhe dá na mente. Enquanto que no reino de Deus, cumprimos aquilo que Jesus ensinou. Então, é simples. No império das trevas, Satanás está a oprimir as pessoas, enquanto que no reino de Deus, quem governa é Jesus Cristo. Então, quando nós falamos sobre a matéria do reino, deve ficar claro que uma coisa é império das trevas, outra coisa é reino de Deus. E a nossa prioridade, aquilo que nos interessa, é falar sobre o reino de Deus. Quem vive no império das trevas está perdido. Mas no reino de Deus, a pessoa deve se alinhar com base naquilo que são os princípios ensinados por Jesus Cristo. Os princípios ensinados na Bíblia Sagrada. Então, isto é que vai ser a nossa base de reflexão. Tudo o que nós vamos fazer é tentar ler e encontrar alguns aspectos para nos ajudar a compreender aquilo que é o conteúdo ligado ao reino de Deus. O segundo ponto no nosso estudo está ligado ao Evangelho do Reino de Deus. O nosso tema ou a nossa lição é Reino de Deus. Mas dentro do Reino de Deus nós vamos falar daquilo que é o Evangelho do Reino de Deus. Marcos 1, 14 a 15 diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, aqui, mais uma vez, a palavra que é trazida é sobre o reino. Nós lemos aqui um texto de Isaías, quando estávamos a começar o programa, diz o quê? Quão formosos são os pés que anunciam boas notícias. Por outras palavras, o Evangelho significa boas notícias, boas novas. E quais são as boas notícias? Que o teu rei reina, que Deus reina. Então, a boa notícia que Jesus traz no seu ministério é que o reino de Deus está próximo. Isto é, chega uma vida de distanciamento em relação a Deus. Chega uma vida desorganizada. Por quê? O reino de Deus está próximo. Como nós dissemos, que a palavra evangelho significa boas notícias. Então, todo homem estava debaixo do governo de Satanás. Mas, quando Jesus veio, trouxe aquilo que é a mudança, em que deveríamos sair debaixo da autoridade de Satanás para podermos entrar no reino de Deus. Por isso o texto de Colossenses que nós lemos diz o quê? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, a boa notícia que é trazida aqui para os seres humanos é que podem ser libertos. É que a libertação chegou. Por quê? Porque o reino de Deus está próximo. Então, estamos aqui a trazer aquilo que é a verdadeira mensagem que Jesus pregava. Que as pessoas não precisam estar mais debaixo
do domínio de Satanás. Porque agora o verdadeiro rei, o príncipe que foi prometido ao mundo, chegou. E isto é a pregação sobre o reino de Deus. No reino de Deus, Jesus governa. Jesus é dono. Jesus é Senhor. Porque a palavra Senhor provém do grego Kyrios. Kyrios significa dono. Aquele que se submete ao reino de Deus está a receber a Jesus como Senhor e dono da sua vida. A partir daquele momento, a vida deixa de ser vivida como antes. É por isso que esta é a boa nova, que não precisa mais sofrer debaixo do diabo, não precisa mais viver uma vida deturpada. Por quê? O verdadeiro rei chegou. Esta é a mensagem do reino de Deus. Porque é no reino onde há perdão. Todas as coisas que as pessoas cometeram antes são perdoadas. Porque em Mateus 1:21 está escrito: ela dará à luz um filho e exporá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Então Jesus veio para salvar o mundo dos pecados. E a partir do momento em que somos salvos dos pecados, o reino de Deus começa a operar. O ponto 3 que vamos trazer sobre o reino é o rei enviado para salvar os homens do pecado. Se nós formos a ler Salmos 2, 1-6, diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje lhe gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por heranças e a extremidade da terra por tua possessão. Aqui é um salmo que fala sobre a condição do homem. Aqui estamos a ouvir que os seres humanos estão amotinados. As pessoas estão a fazer motim para tirar Deus do trono. Mas Deus, na sua tranquilidade, na sua soberania, Ele ri dos seres humanos. Por quê? Garante que o seu rei será constituído em Sião. Tudo o que os seres humanos fazem, as maquinações dos seres humanos, não servem para nada, porque o rei já estava prometido. O rei já estava prometido. Ele viria, independentemente das circunstâncias. Porque este rei que viria governar já fora prometido no livro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então,
nesta profecia que está registrada em Isaías, já havia sido prometido um rei, um príncipe, que seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Este é o Rei da Glória. Se nós formos a ver em Filipenses 2, 5 a 11, está escrito: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, Jesus humilhou-se. Jesus assumiu a forma de servo. E como resultado disso, Jesus foi exaltado. Jesus foi exaltado. Jesus foi dado toda a autoridade. A autoridade que está acima de todos os nomes. Não existe nenhum nome que foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Mateus 28, 18 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, Jesus recebeu toda a autoridade para perdoar os pecados e para salvar. Em Apocalipse 11, 15, está claro: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tomou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, Jesus vai reinar. Fazendo uma aplicação pessoal, cada um deve reconhecer que nasceu numa condição de vida de pecador, numa condição de rebeldia. Por isso, precisa receber a Jesus, receber o governo de Cristo, para, a partir deste momento em diante, Jesus Cristo poder reinar na sua vida. Porque o reino chegou. Cada um deve abrir espaço para que Jesus possa reinar no seu coração. Porque todo ser humano precisa reconhecer que nasceu numa condição de pecaminosidade. Atesta a palavra de Deus em Romanos 3. Vou ler versículo 10, 12 e 23. Como está escrito: não há justo nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos os seres humanos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No momento que o homem envolveu-se com o pecado, ele perdeu toda a glória de Deus. E é neste aspecto que entra o Senhor Jesus Cristo para restaurar a glória e a dignidade que o ser humano perdeu no momento que caiu no pecado. O quarto aspecto sobre o reino que vamos trazer nesta lição é: o reino de Deus toma toda a minha vida, pois ele é absoluto. Deus quer reinar através de Cristo na tua vida de forma completa. Deus não quer ser sócio de ninguém na tua vida. Deve aceitar que Jesus reine em sua vida de forma completa e integral. Ele tem que tomar o nosso ser de forma completa. Em Mateus 6, 24, está claro: ninguém pode servir a dois senhores,
porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, está claro que, por natureza, nós somos seguidores do diabo, mas precisamos nos arrepender e começar a viver de acordo com as normas do reino. E uma coisa importante que precisamos saber é que no reino de Deus, quem manda é Deus e a lei é a Bíblia. Nada mais. Por isso aqui está claro, ninguém pode servir a dois senhores. É impossível. Porque os dois senhores, cada um tem as suas normas. E a pessoa ficará limitada em tentar seguir todas, ou estará mais inclinado para um senhor em detrimento do outro. Então, para quem quer caminhar no reino de Deus, deve estar disposto a renunciar tudo e começar a viver de acordo com os princípios plasmados na Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia está clara. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A nossa libertação vem da Bíblia, vem da palavra de Deus. É a única que pode nos tirar da condição que foi descrita em Romanos para um reino melhor, em que apenas Jesus governa. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que ele tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Nós dissemos que o reino de Deus é absoluto. E sendo um reino absoluto, aqui vamos falar do vendedor de pérolas. Era um colecionador. No dia que ele encontrou a pérola de elevado valor, a Bíblia diz, vendeu tudo o que tinha para poder comprar aquela pérola. Jesus não precisa competir com ninguém na tua vida. No momento que descobrir que Jesus é importante de uma forma natural, teremos a necessidade de nos voltar para Deus e começar a renunciar, a abrir mão de todas as coisas que vínhamos fazendo, porque o homem ficou empolgado, vendeu tudo, abriu mão de tudo e, tendo aberto as mãos, foi comprar aquilo que é mais importante. Jesus é a nossa pérola de valor inestimável. E para caminhar no reino, precisamos abrir o nosso coração para que Jesus venha e governe. Quando começamos a compreender o reino e o império das trevas, então precisamos tomar decisões. Sabemos o que é reino. É isso que estamos. Você vive. Em que reino você vive? Então, Jesus nos dá este exemplo que a pessoa precisa vender tudo. Jesus nos explica que não é possível servir a dois senhores. Tem que escolher. Aqui não se fica em cima do muro. Aqui precisamos tomar decisões. Porque quem está em cima do muro não está indeciso. Está no império das trevas, porque o muro pertence ao diabo. Então, o mais importante é mesmo tomar a decisão, abrir mão e abandonar tudo e começar a viver de acordo com as normas do reino de Deus. Isto é sério. Depois de recebermos a Cristo, as pessoas vão começar a nos perseguir. As pessoas vão começar a não nos entender. Mas estamos cientes
independentemente do que for acontecer, independentemente das coisas que forem a surgir, nós tomamos uma decisão. Queremos viver no reino de Deus, é aí onde nós vamos ficar. O quinto ponto sobre o reino de Deus. O reino de Deus toma toda a nossa terra. Toda a terra. Em Mateus 13, tem algumas parábolas. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual, na verdade, a menor semente é, e crescida é a maior do que as hortaliças. E se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. A outra parábola, o reino dos céus, é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Aqui são trazidas 2 figuras. A primeira figura é de grão de mostarda, uma semente muito pequena, mas quando plantada, ela reproduz-se e enche toda a terra. A segunda é do fermento. O fermento consegue levedar toda a massa. E por causa de ser fermento, o reino de Deus vai se espalhar, vai se expandir até que todos conheçam a palavra. Jesus diz em Mateus 24: e este evangelho do reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. O fim só virá no momento que o evangelho do reino, a boa nova do reino de Deus, que Jesus governa na tua vida e na minha vida, Jesus governa no mundo, esta boa nova deve ser pregada a todas as nações. Então, aqui está claro que o pecado entrou no mundo através de um único homem, mas Jesus veio, comprou toda a humanidade, veio nos retirar do pecado para nos dar uma vida diferente, veio nos dar esperança, veio nos dar um novo posicionamento dentro daquilo que é o mundo caído, dentro daquilo que é o mundo pecaminoso. Diante deste mundo destruído, Deus nos traz uma chance, nos traz uma oportunidade. E esta oportunidade só é possível através de Jesus Cristo. Em Lucas 17, 20 e 21, interrogado pelos fariseus sobre o que viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vê o reino de Deus com visível aparência, nem dirão: ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, está chegando o reino, e este reino é para estar dentro de cada um de nós. Mesmo lá no fim do livro de Mateus, Jesus vai dizer o quê? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por isso, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus nunca vai nos abandonar. Ele estará sempre do nosso lado. Cada vez que nós conhecemos a Deus através de Jesus, seremos atraídos por Ele. À medida que nós vamos conhecendo a Cristo, à medida que nós vamos aprendendo a Sua palavra, vamos ficar cada vez mais apaixonados por Jesus Cristo. E quando somos apaixonados por Jesus, a nossa vida é atingida completamente. O nosso estilo de vida anterior passa a não ter sentido.
passamos a valorizar mais aquilo que nós somos. Porque a Bíblia diz: não fostes comprados por coisa perecível, como ouro e prata, mas sim fostes comprados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é precioso. Por isso, a nossa vida mudará de forma radical e definitiva se nós estivermos dispostos a deixar Jesus reinar nas nossas vidas. Certamente, o reino de Deus vai produzir mudanças na minha vida e na tua vida. A única coisa que nós precisamos é deixar Jesus reinar. Tudo o que nós precisamos é que Jesus reine nas nossas vidas. Que Jesus traga o seu governo. Que a nossa maneira de viver seja conforme a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai. Aqueles que vivem para cumprir os mandamentos que foram prescritos na Bíblia Sagrada. Este é o Evangelho. E diante disso tudo, diante dessas todas as coisas, a pergunta que fica no ar é: eu sou pecador, nós fizemos muita coisa, mas estamos atraídos pelo reino. O que faço para entrar no reino dos céus? Como é que eu devo agir? O que é necessário? Quais são os requisitos para entrar no reino de Deus? Para responder a esta questão, voltaremos na próxima edição com a nossa terceira lição. Muito obrigado por acompanhar o seu canal Eden TV. Estamos aqui para te anunciar o Evangelho do Reino de Deus. Até lá, fique na bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado.